Boa noite a todos. Provérbios 13, 7 e 8. Apenas 2 versículos. Provérbios 13. Eu sei que vocês vão achar facilmente. Versículos 7 e 8. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Por favor, mantenha a Bíblia aberta. Os irmãos sabem que é mensagem textual, é que eu fico no texto, tá? Eu quase não saio, fico ali expondo o texto. Vamos orar. Glória ao nome do Senhor, o grande inspirador da palavra, o dono da Bíblia, o que fez a Escritura, o nosso historiador, nosso Deus, que deu para nós a bênção de termos o livro teu em mãos. Ajuda-nos a confiar nesse Deus. E ao abrir em Provérbios 13, ajuda-nos a entender a tua palavra em nossos corações e aplicá-la, que todos que aqui estão, Senhor, possam entender a verdade. Leva a tua palavra aos corações e, na tua misericórdia, alcance através da rede social, alcance muitos corações para edificação dos crentes e a salvação dos perdidos. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Dou graças a Deus porque tem uns lenços aqui. Eu não sei quem pôs, mas quem pôs é bem-aventurado. Muito bem. Vamos lá, irmãos. Minha mensagem hoje é com esta pergunta: quem é rico, quem é pobre? Queridos irmãos, até preguei no domingo passado sobre a riqueza ou justiça. Lembra? Acho que vocês não estão lembrando. Diz que a pregação é o seguinte: se você pegar, no máximo você pega 10% do que o pregador fala, né? Eu acho que os irmãos não estão lembrando mais desse tema pregado no domingo passado. Vamos examinar esse versículo, irmãos? Porque eu estou trazendo isso aqui, irmãos, de Provérbios, porque é um assunto prático. O que mais falam hoje é de prosperidade. E eu quero enfatizar isso à luz da Bíblia. O que é ser rico? O que é ser pobre? À luz dos pensamentos de Deus. À luz daquilo que Deus está falando. Tá? Vamos lá. Eu não vou, irmãos, ver segundo as loucuras de alguns. Hoje a ânsia é tão grande, mas sempre foi assim, né? Sempre o homem, na loucura dele, quis ser rico. E hoje muito mais. Você vai ali, eu vou ali no Savenhago, no rede de supermercado que tem aqui, né? Lá perto de casa tem um grande. E eu vejo lá, casa lotérica, é sempre assim. Cheio. O povo está atrás de ganhar, ser rico. E muitos querem ser ricos, sem, contudo, ser rico. Eu não vou aqui também, irmãos, por favor. A ideia é porque eu sou, socialmente, eu sou um homem pobre, os irmãos sabem, né? Eu não tenho recurso como outros têm, olhando desse ponto de vista. Mas eu não quero louvar a pobreza. Não quero. Porque eu sei que muitos são pobres, porque são pobres mesmo. Tá? Vamos tratar sempre do ponto de vista de Deus. Então eu tenho aqui, queridos irmãos, vamos ver. Eu tenho 4 pontos. Então eu espero que vocês preparem para dormir por aqui mesmo.
Trouxeram colchão, cama, coisa assim? Não. Vamos lá, irmãos. A primeira lição aqui eu quero mostrar quando a riqueza resulta em miséria. Os irmãos estão vendo o versículo? Vamos dar uma olhada no versículo? Eu quero que vocês olhem mais para o texto e ponham os ouvidos para escutar o pastor. Não olhe muito para meu rosto, não, porque aqui está um pecador igual a vocês, tá? Eu quero que os irmãos olhem o texto. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas, se resgata o homem. Mas ao pobre, não ocorre ameaça. Quem aqui já foi ameaçado? Olha, eu vou sequestrar você e pedir 1 milhão para você, para soltar você. Ninguém, nós somos pobres, não temos dinheiro para isso. Mas com o rico pode acontecer, né? Mas eu quero tratar agora, irmãos, quando a riqueza resulta em miséria. Eu quero mostrar aqui do seguinte ponto de vista. Primeiro, quando a busca da riqueza tem em vista as vaidades da vida. Aí, a riqueza resulta em miséria. O que significa vaidade? Vaidade significa que está entesourando para conquistar nada. Nada. Porque a Bíblia diz que a riqueza vai em sua mão, ela voa. Você não consegue segurar aquilo. Tá? Ela vai embora. Tá? Hoje faleceu o pastor Daniel Brau, um homem de Deus que eu conheci. Uma coisa que ele sempre falava: neste mundo tudo passa. Né? Tudo passa. Esses homens conheceram dinheiro, conheceram essas coisas, mas não ambicionava aquilo. Não tinha vaidade em seus corações. Então, queridos irmãos, não estou falando aqui que o seu trabalho é para a pura vaidade. Nós sabemos a luta que tem todos os irmãos, até senhoras aqui, que moram sozinhas. Tem que lutar na vida para ganhar o pão de cada dia. Eu sei da luta de vocês. Esses irmãos que estão aqui há algum tempo já, vieram de longe para trabalhar aqui, e a família ficou lá na sua cidade, eles estão trabalhando para sustentar a família. Isso não é vaidade. A vaidade significa que você está empenhado em conquistar algo para depois perder tudo aquilo. Você está trabalhando para correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. Então, sem uma visão clara da transitoriedade desta vida, tal pensamento mostra que a pessoa ela está enganada. Vamos para o segundo ponto aqui. Subponto. Quando a riqueza também se torna uma fortaleza para o viver. E aí é perigo. Veja bem, irmãos. Quando o homem pensa que aquilo que ele está juntando, casa, dinheiro, fazenda, carros, dinheiro na conta, ele pensa que aquilo vai ser uma fortaleza, vai ser uma muralha em torno da sua vida, que nada vai aproximar para destruí-lo, que nada, ninguém vai tirar o seu conforto. Olha, queridos irmãos, isso é um perigo tão grande, porque a pessoa pensa que aquilo servirá de base para os valores desta vida, e é mentira. Milhares morrem com riqueza. Milhares morrem tendo tudo e levam nada. Eu falei para os irmãos de um homem rico na Bahia. Ele comprou os campos todos, as fazendas próximas, para plantar capim e criar gado. Deixou a população sem emprego, sem nada. Qual foi a morte dele? Um homem rico ajuntou tudo para levar vento. Morreu indo para Salvador, bateu o carro. Deixou a esposa e os filhos. O que é confiar em riqueza. E tem tantas ilustrações sobre isso, irmãos.
Outro detalhe, quando o engano do pecado afirma no íntimo que aquilo que você tem é seu para sempre. Eu vou mostrar isso para os irmãos como acontece. A primeira coisa é que o pecado trabalha enganando a pessoa. O pecado está afirmando aquilo que você tem, que nada vai acontecer, que nada vai lhe derrubar. Então o que ele fica? Ele fica em torno daquilo que ele tem. E ele trabalha para que aquilo não perca, para que ninguém roube, para que a situação do país não atrapalhe suas finanças. Ele fica em torno para proteger seu ídolo. E o seu ídolo qual é? O dinheiro. Está vendo? Mas sabe de uma coisa, queridos? A própria riqueza diz no íntimo que você vai viver para sempre com aquilo. A Bíblia fala no Salmo 49, fala que a pessoa pensa que ele vai levar consigo, que aquela fortuna é dele. Ele pensa que lá na eternidade ele vai ter tudo na mão. Então ele já coloca o nome dele, a fazenda dele, depois fica para os filhos. Ele pensa que ele está deixando alguma coisa, mas nada pertence. Tudo pertence a Deus. A prata e o ouro pertencem ao Senhor. Então Deus simplesmente faz o quê? Com a morte, Deus toma. Queridos irmãos, é sempre assim. Quem já leu o livro de Jó, vocês percebem que quando você está lendo o livro de Jó, aos poucos Jó vai afunilando as suas defesas com a verdade para aqueles 3 homens. E quando chega no capítulo 21, ele fala com clareza que o ímpio ajunta para os justos. Impressionante. Por quê? Tudo na terra, você sabe quem pertence? Pertence ao povo salvo por Cristo. Porque eles são os herdeiros de Deus em Cristo. Vou passar agora para o terceiro subponto aqui. Quando a riqueza não é usada como valores para o bem do seu próximo. Veja, irmãos, o que é fazer o bem? Tem 2 modos de fazer. Os ímpios costumam fazer o bem como um tipo de, vamos dizer assim, afugentando uma consciência culpada. Quando eles fazem para o seu próprio bel prazer, quando eles dão pensando que Deus vai abençoar a sua vida porque ele deu alguma coisa, ou porque querem mostrar que está ajudando o seu próximo, não tem valor, não tem valor diante de Deus. Essas obras são chamadas obras mortas, não tem valor. Agora a Bíblia fala de boas obras. A Bíblia fala de homens e mulheres que viveram para ajudar, trabalhando para servir. Dentro da igreja acontece muito isso. De mulheres trabalhando, fazendo alguma coisa para ajudar em missões, para mandar uma oferta para um missionário que está trabalhando entre os índios. Outros ajudam dentro da igreja e vão socorrendo outros que estão passando por dificuldades. Isso é fazer o bem. Paulo falava isso. Paulo falava que quando ele pregava o evangelho, ele fazia de tudo para não ter, vamos dizer assim, dar peso para os irmãos. Ele aproveitava o tempo, trabalhava com suas próprias mãos, e ele diz, para ajudar os que precisavam. Impressionante. Fazer o bem. Vamos adiante. Quando o seu patrimônio é usado apenas para favorecer seus interesses egoístas. Quando a riqueza é usada para suprir sua família, você fica em volta de você. A casa é sua, o dinheiro é seu, o carro é seu, e ninguém penetra ali. É claro que os bens pertencem. A casa sua pertence a você. Você vai lutar para nenhum ladrão entrar. Você vai querer proteção para a sua casa. Mas não estamos tratando disso. Nós estamos tratando daquilo que a Bíblia fala, de que você não usa os seus bens para servir ao seu próximo. Você tem que estar com o coração completamente aberto
para servir. O quê? O carro, a casa, comida, recursos que tem, vendo a porta que Deus está abrindo para servir. Vários e vários irmãos nos Estados Unidos mandam dinheiro para outros países para ajudar a abrir a igreja, fundar essas missões, ajudar tribos de índios, e eles dão com prazer. Mas a Bíblia conta daquele rico, e ele era judeu. Ele cria em Abraão, ele cria que ele sendo judeu, ele ao morrer iria fatalmente para o paraíso. É igual acontece com muitos dentro da igreja, né? Que pensam porque está na igreja, é filho de um crente, ou participou, cantou, já pensa que vai para o céu. Nunca se converteu a Cristo. Foi com aquele homem, quando ele morreu, ele era rico, ele morreu, e se viu aonde? Imediatamente. Ele não esperou passar um tempão lá num lugar isolado para depois ir para o inferno. Foi direto. Morreu e acordou no inferno. E estava lá o sofrimento terrível. Está em Lucas capítulo 16. E ele pedindo água, porque não tem no inferno. Pedindo alguma coisa para saciar a sede. Olha, é terrível. Quem está no inferno é assim. Mas Deus, ele viu de longe. Ele viu, não sei como é lá, a localização do inferno, mas ele pôde ver Lázaro, lá no seio de Abraão, um homem pobre. Qual a diferença? É porque Lázaro foi para o seio de Abraão porque ele era pobre? Não, porque ele creu. Aquele homem era rico, poderia ir para o céu? Poderia, mas ele não creu na verdade. Ele usou seus bens para o seu bel prazer, gastando consigo e esquecendo do perigo e do terror eterno. Lá estava um homem crente, pobre, no seio de Abraão, ao lado de Abraão e desfrutando das maravilhas do paraíso eterno, enquanto ele está, até agora, agonizando. No inferno não tem descanso, querido. Não tem água, não tem pão, não tem remédio, não tem nada. Do inferno é contínua dor para todo sempre. E também, queridos, quando a riqueza é tida como um bem em si mesmo, e não como motivo para dar honras e glórias como a Deus, sendo Ele absolutamente dono de tudo. O motivo de pobreza e riqueza é a glória de Deus. Eu falei para os irmãos daquela senhora idosa, sozinha, sentindo dores no corpo, sem comida, não tomou café, não almoçou. E um missionário ia passando e viu. Ela dizendo, só Deus sabe da minha situação. Ela cantando. Parece que há um hino, não conheço a música desse hino. Só Deus sabe minha situação. Glória a Ele. Que impressionante, queridos. Mas sabe, veja o rei Davi. O rei Davi foi um homem rico. O rei naquele tempo tinha em abastança. Irmãos, ele ajuntava, ficava depois para os seus filhos, lá em Jerusalém. Davi ajuntou. Mas quando você chega ali no capítulo 28 de 1 Crônicas, e 29 também, Davi está ali dando como quer. Ele ajuntou tudo para o templo, para a construção do templo. Ele diz, dou tudo que eu tenho, todo o meu tesouro, eu dou para a construção. Aí depois, no capítulo 29, ele entra num louvor impressionante, louvando a Deus. Como é que nós damos isso para Deus? Nós não damos nada. Tu és dono de tudo. Às vezes você pensa, eu dei meu dízimo. Você não deu nada, você não é dono. É Deus, vem tudo na mão dele. Tudo. É isso que é. O que significa riqueza e pobreza. Vamos para o segundo ponto. Por que a pessoa nada tem? Voltemos para os versículos 7 e 8. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas, se resgata o homem, mas ao pobre não ocorrem ameaças.
Vamos lá. Em primeiro lugar, por que a pessoa nada tem? Porque a vida se torna vazia. Você pode ter tudo e a vida é uma miséria. Eu já vi de caso de pessoas ricas se matarem. Tem tudo ao seu dedo, todo o conforto, mas a alma é um completo vácuo. Deus, o Rei da Glória não habita ali. Não tem coisa mais terrível. Eu vejo hoje, irmãos, que Deus não abriu o cenário das almas hoje. Os homens estão tão acostumados com bebida, com festa, com comida, com churrasco, com dinheiro, com amizade, com músicas do mundo, miseráveis músicas, com sexo, com tanta maldade, que eles ignoram as suas almas. Quando Deus solta isso, a coisa é terrível. Os irmãos podem experimentar não digo, ver a vida de Judas. Enquanto ele estava com os discípulos, enquanto ele tinha uma ambição de ter dinheiro, enquanto ele estava projetando isso, e quando ele afastou de Jesus, conseguiu aquela amizade e conseguiu as 30 moedas de prata na mão, a vida era maravilhosa, estava tudo bem. Mas quando ele ficou sozinho, que ele olhou para aquelas moedas de prata, a alma dele foi aberta, rasgou o cenário do coração dele, e ele viu sua própria miséria. Aí ele viu a traição. Ele viu, para que eu tenho isso? O que vai me adiantar? Olha o terror de ter traído o Filho de Deus. Uma alma desamparada se matou. Queridos, os bens não preenchem o vácuo do seu viver. Não preenche. Você diz, eu gostaria de ter aquela casa, como fazem os maus elementos da Universal e de outras igrejas. Eles estão dizendo, projete a casa. Que beleza de casa você quer ter? O carro que você quer ter e peça que Deus tem que dar. Isso é pura mentira, diabólica e planejada. Mentira. Por quê? Porque, queridos irmãos, os bens não preenchem o vácuo do seu viver. Sabe? Então, queridos, uma alma iludida pela vã confiança na riqueza. Vamos pensar, tira você da sua condição onde você está. Coloca você numa casa rica, com tudo. Qual vai ser a diferença? Você não sabe aquilo. Aquilo não vai lhe ajudar de maneira nenhuma. Você vai gastar aquilo. Você vai pensar que aquilo é alegria, quando na realidade não é. Outra coisa, a riqueza, uma vida iludida pela vã confiança na riqueza, fará você presunçoso, vaidoso, iludido e cercado de ídolos. Porque cada Deus, cada ídolo que você faz, vai precisar de outro ídolo para proteger. Você vai ficar igual Labão. Lembra a Bíblia fala de Labão? Não Lambão, Labão, tá? Mas era um lambão mesmo, né? Mas quando ele foi correndo atrás, procurando Jacó e os filhos, chegou lá e encontrou Jacó, vocês roubaram meus deuses, meus ídolos. Olha um homem correndo, procurando onde está o meu ídolo. É assim que acontece com pessoas que amam suas riquezas. Eles querem um ídolo para proteger. Então vão atrás de Maria, de Santo Antônio, põe outros nomes, São Tomé, São Francisco, santo disso, santo daquilo, Aparecida e outros nomes que eles querem, porque eles querem proteção. Eles têm um tesouro e eles querem ídolos para proteger. E eles têm que correr atrás dos seus ídolos. Segundo lugar, a riqueza na realidade não tem qualquer poder quando se trata daquilo que refere à eternidade. Você não vai levar nada consigo. Nada. Você sabe a história
do homem que morreu e ele tinha devedores, né? Ele tinha devedores. Um devia o quê? Vamos colocar aqui 100 mil para ele, né? Aí o outro, que era um judeu esperto, devia também 100 mil, né? Aí foram lá no velório dele, e o homem que devia 100 mil pegou a quantia, ajuntou, colocou no caixão para ele. Aí o judeu falou, vamos fazer o seguinte, me dá 100 mil, eu vou passar um cheque. E passou o cheque e colocou. Olha, queridos irmãos, os irmãos entenderam a coisa? Ele ficou com o dinheiro e o defunto levou o cheque consigo, né? Então, queridos irmãos, veja bem, a riqueza não pode lidar com aquilo que é eterno. Quando eu falo eterno, eu estou falando daquilo que a alma precisa. Tem coisas que o dinheiro nunca vai comprar. E essas coisas são coisas eternas. Foi por isso que Jesus chamou a atenção dos judeus. Vocês estão procurando comida. Vocês estão procurando cesta básica. Vocês estão procurando uma marmita para comer aqui, né? Bom, veja, procure o pão eterno, o pão para suas almas. É o que não está acontecendo hoje. O povo está atrás de coisas que pode pôr no bolso, pode pôr na boca, pode ver com os olhos, pode pegar com a mão, e a Bíblia está tratando de coisas eternas. Presta atenção, queridos. Vamos dar uma examinada aqui no rei Dario. Os irmãos que já leram o livro de Daniel, tem apenas 12 capítulos, mas lembra que quando Daniel estava na cova dos leões, o rei Daniel estava tranquilo. Ele tinha vários leões protegendo ele. Foi a noite mais gostosa que Daniel passou, longe da influência daqueles maus elementos. Ele estava tranquilo lá, porque Deus tapou a boca dos leões para não matá-lo. E o rei Dario, cercado de guarda, comida a noite toda, pessoas ali abanando ele não conseguia dormir pensando em Daniel. Os irmãos percebem que o dinheiro, a riqueza, a posição não dá segurança à alma. Veja, a pobreza é medida porque a sua riqueza não lhe pode socorrer no dia mau. Então, neste caso, sua riqueza lhe faz pobre. Está vendo? Olha isso que a Bíblia quer dizer. Uns se dizem ricos sem terem nada. Então está aqui você tem Cristo, você é salvo, você tem herança no céu, você tem a glória eterna, você tem os valores absolutos guardados no céu, então você é rico. Se você não tem isso, você pode ser o maior rico, o homem mais rico, a mulher mais rica aqui de Ribeirão Preto. Você não tem nada, você é pobre. Vamos lá. Porque também a sua riqueza é obtida apenas para o seu sucesso mundano. Você quer riqueza? Para quê? Eu quero ir ao baile, eu quero ir ao cinema, eu quero comprar o melhor TV, o melhor carro, eu quero ter conforto aqui, eu quero ter uma piscina na minha casa, eu quero ter amigos, eu quero comprar cerveja, chamar mesmo todo mundo, viajar para a Europa, passear, viajar pelo Brasil. Você está pensando no seu sucesso mundano. E isso prende você aqui. Foi aquilo que o pastor falou para o irmão da igreja. Ele conhecia, todo pastor conhece os seus membros, né? E ele viu, quando ele ganhou um salário maior na empresa, ele ia ganhar bem, o pastor já sabia. Eu sei o que você vai fazer. Você vai comprar um sítio e você vai passar o final de semana fora. E ele falou, pastor, está planejando mesmo. Você vai esquecer da igreja, você vai esquecer dos cultos, vai esquecer dos irmãos, vai esquecer da Bíblia. Mas sabe, irmãos, eu quero passar aqui para o terceiro subponto. Vamos provar isso? Vamos provar. Primeiro, as riquezas de Faraó. Você lembra de Faraó? Os faraós naquele tempo no Egito eram homens que tinham posse, donos. Eles eram, vamos dizer assim, tiranos. Ele tinha de tudo. Tinha toda a riqueza. Mulheres, todo o conforto.
Mas Faraó morreu quando lidou com Moisés. E para que ele levou? Ele levou alguma coisa? Não livraram da morte. As possessões de Labão não encheram sua vida de confiança. Por isso ele foi barrado por Deus. Lembra quando ele saiu correndo atrás com euforia para perseguir Jacó com a família? Deus falou, por favor, não toque em Jacó. Deus barrou. Cadê os deuses dele? Quem é que pode contra Deus? A prosperidade de Esaú não o fez escapar da maldição divina contra ele e sua descendência. Eu sempre lido com Esaú na Bíblia, irmão de Jacó. Ele amava este mundo. Ele tinha ambições. Ele queria ter sucesso na vida. Eu já vi uma pessoa que frequentou essa igreja aqui. Ela tinha ambições pela vida. Eu quero ter sucesso na vida. Abandonou o Senhor. Olha, queridos, eu conheci um outro que ele chegou a frequentar aqui também. Mas a vida dele era cheia de inveja dos ricos. Dos ricos. A vida dele foi para a desgraça. Abandonou a esposa, abandonou os filhos para viver com outra mulher. Por quê? Porque a riqueza material faz isso. Quando se torna um ídolo na sua vida, vai dominar a sua vida e vai encher você de paixões. Outro detalhe, queridos irmãos. Então, o que parece segurança agora, logo desmorona. A casa cai. Na hora da ira, na hora que a morte chega, na hora que um médico detecte com um câncer, na hora que vem um ladrão, na hora que tudo some, a riqueza não segura a paz, não segura a família, não dá caráter, não dá. A riqueza não compra valores que duram para sempre. Veja, se o homem tem tudo aqui, mas nada no céu, então ele não tem nada. A vida é vazia sem o temor do Senhor. O segredo é temor ao Senhor. Se você é rico e tem o temor do Senhor, sua riqueza tem um valor incrível. O mesmo valor que teve a riqueza de Jó. A miséria está oculta no íntimo, quando a felicidade do homem não está em Deus. Você esconde, mas a miséria está lá dentro. Tá. Você está tendo tudo? Olha, eu levantei domingo de manhã, eu tenho agora os planos para hoje, eu quero os amigos, eu quero passear, eu tenho já o plano de assistir meu jogo, ou assistir um filme, e assim por diante. Você tem tudo aquilo, e você não sabe que lá dentro brota a miséria. E aquela miséria vai explodir logo quando os terrores lhe cercam. Eu falei domingo passado, no dia da ira, quando chega o dia da ira, quando chega a visitação da morte, quando chegam as opressões da vida, o que você vai fazer? Deus afirma que Cristo é a riqueza dos salvos. Cristo, e não prosperidade. Vou passar para o terceiro ponto. Eu estou pregando um pouco rápido porque tem 4 pontos aqui. Eu quero passar tudo isso. Em terceiro lugar, quando a pobreza resulta em glória. Vejam os irmãos que parece que eu estou avançando. Quando é que a riqueza resulta em glória? Quando a riqueza que tem é instrumento de bem. Observe, irmãos, quando Zaqueu
percebeu, quando ele se converteu a Cristo, o quanto precisava usar os seus bens a serviço do seu próximo. Ele diz logo: eu darei. Se eu falhei, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha a conversão, o que faz, irmãos. Outro detalhe: quando aqui o perder significa ganhar. Olha que maravilha. Quando eu perco, eu sei que eu estou ganhando. E nota o que Deus faz. Quando Ele tira alguma coisa de nós, é porque Ele quer dar o melhor. É assim que os crentes vivem. Em segundo lugar, segundo ponto aqui. Quando em humildade nós reconhecemos que nada temos aqui e que tudo pertence a Deus. Que louvor há, que alegria saber o que eu tenho. Filho, casa, um carro, comida, casa, não importa o que tem. Muita coisa, pouca coisa, mas tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. Eu nada tenho, nada vou levar, nada tenho em minhas mãos. Então eu tenho liberdade de cultuar o meu Deus em minha casa, cultuar o meu Deus em meu lar, cultuar o Senhor em minha vida, porque tudo é dele, inclusive eu. Vamos adiante aqui, irmãos. Assim, as riquezas não nos atingem, elas não vêm nos chicotear com a miséria da ganância, da preocupação, do medo de perder as coisas, da desconfiança, criando um contexto de miséria e de dores dentro de casa. E é isso que está abalando a sociedade. Por quê? Porque a mulher vai trabalhar, quer ganhar mais. O homem não é mais o sustentador da casa e a ganância aumenta. Quando você tem alguma coisa, você não está contente com aquilo. Se você tem um carro, você quer um outro. Se você tem um televisor, você quer um outro melhor. E assim por diante. Esse ídolo chamado Deus Mamon nunca vai deixar a alma sossegada. E então, vamos lá. Quando realmente consagramos tudo a Deus, tudo pertence a Ti. Vamos consagrar. Meus filhos pertencem ao Senhor. Meu corpo pertence a Ele. Minha casa, minha cama, meus bens, fogão, tudo, carro, pertence ao Senhor. Como diz aquele hino, tudo entregarei. Tudo é teu. Opa! Então, realmente, é nesse ponto que eu tenho alguma coisa. Tá vendo? Quando eu consagro a Deus, é que eu tenho. Quando eu não consagro, é que eu perco. Então, queridos, Deus deu a Jó o dobro. Tomou, falou, tá bom, agora você tem o dobro. Se ele tinha 1000 cabeças de vaca, ganhou 2.000 cabeças. Olha o que Deus faz quando confiamos nele, quando entregamos a vida a ele, ganhamos em dobro. Veja, queridos, quando as coisas, as riquezas não somem quando estão aos cuidados daquele que é dono de tudo. Não somem. Quando Deus tirou José, depois devolveu José, um grande homem. Fora da casa de Jacó, José se formou em caráter. O sofrimento fez dele um grande homem. Está vendo? Devolveu para o pai um homem em que pôde cuidar de toda a família. Olha, queridos, quando as riquezas não são vistas aqui, mas elas estão guardadas aonde? No banco? Não, no lugar certo. Imediatamente, trabalhamos no coração para buscá-las. Se minhas riquezas estão no Senhor, eu preciso, já vi um crente pedindo, Senhor, me socorre, eu preciso de um emprego. Ele foi buscar riqueza lá no céu. Já imaginou? Em oração ele vai. É incrível como um crente sobe rapidamente para Nova Jerusalém. Não precisa de carro, não precisa de qualquer outro instrumento. Não, veículo não. Ele vai em oração, ele sobe e consegue o que ele quer. Já viu crente orando pelo filho que está doente? Ele sobe lá. Ele vai buscar riqueza lá. Ele já viu, não tem médico que faça nada. Então, quando Deus diz, não, pode deixar, eu vou levar, ele confia.
Olha, queridos, está vendo o que Deus faz? Tudo o que você precisar, Ele vai dar. Note, queridos, quando também elas aparecem aqui, as riquezas nos transportam em humildade e serviço. Não vai haver orgulho. Dentro da igreja, você é igual aos outros. Lá fora também, mesma posição. Nota um crente rico, ele não se sobe, ele não se exalta, ele não fica querendo estar acima dos outros. Ele é igual aos outros. Ele ama como Deus amou. Nosso Senhor mostra essa verdade em sua vida. Vamos lembrar que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Os irmãos estão vendo aqui? Então, queridos, olha o que aconteceu. A pobreza dele ocultou as riquezas aqui, mas seu viver de servo mostrou que ele tinha excelência em tudo para dar aos homens. Ele nunca prometeu aos discípulos dar um cheque, na linguagem nossa, né? Para eles, uma casa aqui. Não, ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Sempre foi em torno de coisas eternas, sem deixar os discípulos sem comida. Veja, queridos, foi em sua pobreza que ele conquistou riquezas para os santos, e essas riquezas são infinitamente superiores às riquezas dadas por Satanás. Elas, de repente, desaparecem. Eu vou para o último ponto aqui. Qual é o caminho melhor? Qual é? Volte ao texto. Vamos lá. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Qual é o caminho melhor? E aí eu terminarei. Primeiro ponto aqui. Se sua riqueza está aqui nesta vida, elas vão desaparecer. Ela vai desaparecer. Se o seu coração está apegado àquilo que Satanás oferece ao mundo, então é certo que você nada tem para lhe resgatar. Se você não tem nada no céu, então você não pode orar. Como é que você vai subir para procurar algo que você não tem lá? Então veja um homem pecador que busca a salvação. Ele está pedindo misericórdia. É isso que ele pede. Porque ele é pobre. Mendigo. Quando a pessoa se converte, ele é herdeiro do céu. Ele tem algo lá. Se ele não é convertido, ele não tem lugar onde buscar resgate. Quem vai me socorrer? O que será de você quando a morte chegar? Jesus já lhe salvou? Lhe purificou seu coração perverso? Tirou suas imundícies do pecado? Já? O que poderá ser usado aqui para pagar o resgate de sua alma? Quando a morte chegar, lhe levará. Já viu quando alguém é sequestrado? Que a pessoa some e o sequestrador manda uma mensagem. Nós queremos X para que ele seja livre. Quando a morte chegar e levar, com quem você vai comunicar? Por onde foi meu filho que morreu? Por onde foi meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa? Onde ele está? Como é que você vai pagar resgate? Tem jeito? Não. Quem está no inferno não volta mais. Mas sabe, os verdadeiros crentes têm como obter resgate. As surpresas e crises da vida levam os crentes a buscarem recursos nos céus. E ainda servir os outros. A seca
e a sede não impediram Elias de continuar a missão. Quando ele estava naquele período de seca que tomou conta do país, ele estava à beira daquele ribeiro. O ribeiro secou. Deus ficou pobre? Não, Deus é o mesmo. Não tem seca, não tem fome, não tem nada contra Deus. Levanta, Elias. Mas o que eu vou fazer? Estava uma vida boa ali, tomando água do ribeiro, e corvos chegando de manhã e à noite, trazendo comida para ele. Que vida gostosa, né? Deus disse, levanta. Acabou. Você vai para a casa de uma viúva. Ela está lá. Ela vai cuidar de você. Impressionante. Chegou lá, estava a viúva, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, pronta para comer com aquilo com o filho dela, para depois morrer, por causa da fome. E o que é que Deus falou? Vai. Ele foi. Falou, pega o azeite e a farinha, faz um bolo para mim. Não parecia egoísmo? Parecia. Ele disse, não vai faltar. Ela fez, nunca mais faltou. Até que a chuva veio e abasteceu o país. Então, queridos, é assim. O resultado, sabe qual é? Que ao pobre não ocorrem ameaças. O mundo vê os crentes como pobres. Deus vê os crentes como ricos. O mundo quer fazer os crentes sofrerem. Zombam porque não estamos buscando essas coisas mais. Mas sabe, nada pode tirar a riqueza do salvo. Ela está guardada no céu. E sabe, você pode ajuntar mais. Servindo aqui. Quanto mais você gasta com aquilo que é útil, você ajunta mais no céu. Quanto mais você for pão duro, menos você tem. Impressionante, irmãos. Não há motivo para que os crentes temam em face da condição deste mundo. O Senhor prometeu cuidar do seu povo. Então, todo o problema do homem é que seu coração está vazio de Deus. O Senhor não habita onde há amor às riquezas. E mesmo que você seja pobre, você pode ter esse amor terrível, amor perigoso, amor febril, um amor que laça a alma por desejar ter riqueza. Como mostra? Você pode morar numa casinha pobre e ter desejo de ter tudo. Por quê? Você não tem Cristo. Jesus não veio habitar em sua alma. Sua alma é vazia. A tristeza, a angústia, que termina em briga, tragédia, tudo na vida. É porque você está indo para o castigo eterno. O que precisa? O que tem que buscar? Se eu tivesse aqui uma pregação tratando de prosperidade, esse salão lotaria, irmãos. Mas eu tenho que busque a Jesus. Busque a Jesus para o perdão dos seus pecados. Não busque o Jesus da nova era. Ele só tem miséria. Não busque a Jesus, esse tipo de Jesus do mundo. Busque o Cordeiro de Deus. Ele veio para tirar o pecado. E qual é o problema do homem? De toda essa angústia, de toda essa miséria que abriga no mundo. É o pecado. Jesus veio tratar exatamente da raiz do problema. Qual é? O pecado. E é esse pecado onde eu e você nascemos. Jesus um dia teve misericórdia de um Davi Sena e me salvou. E essa misericórdia vem para a sua alma agora. Você reconhecer seus pecados e confessar a Ele. Jesus, me salva, me purifica, me perdoa, dá-me um novo coração. Eu confesso os meus pecados. Eu sei que minha vida foi terrível. Eu vivi para pecar. Tem misericórdia de mim. Eu não sei para onde eu vou. Se eu morrer do jeito que eu estou agora, eu irei para o inferno. Jesus veio para tratar disso. Vamos ficar todos em pé.